Algo deu muito errado no momento em que Makoto foi invocado para aquele mundo. E o mais estranho é que ninguém percebeu isso, porque naquele instante, a própria deusa que o chamou tomou uma decisão que não fazia sentido nenhum. Ela olhou para ele, fez uma expressão de desprezo e simplesmente o expulsou, sem explicação, sem segunda chance. E isso muda completamente a história de Tsukimichi Moonlit Fantasy. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu. A deusa não apenas rejeitou Makoto, ela fez algo muito pior. E quando você entende o motivo, tudo naquela história passa a fazer muito mais sentido. Mas para perceber isso, precisamos voltar alguns segundos antes daquele momento. Porque Makoto nunca deveria ter sido tratado daquela forma. Makoto foi invocado para outro mundo por causa de um acordo antigo feito pelos seus pais. Um contrato, uma promessa entre mundos. Quando chegou lá, ele deveria receber poderes, status, uma posição importante, algo parecido com um herói. Mas foi aí que tudo começou a dar errado. A deusa daquele mundo olhou para ele e imediatamente fez um julgamento cruel. Ela disse que Makoto era feio demais para viver naquele mundo e decidiu descartá-lo, sem cerimônia, sem explicação. E foi nesse momento que tudo saiu do controle, porque ela não apenas rejeitou Makoto, ela o jogou no fim do mundo, literalmente, um lugar onde quase ninguém sobrevive. Mas tem um detalhe, essa decisão acabou criando o maior erro que aquela deusa já cometeu. Quando Makoto foi abandonado, algo inesperado aconteceu. O deus da lua, Tsukuyomi, ainda estava observando tudo. Tsukuyomi. E ele percebeu uma coisa. A deusa tinha quebrado completamente o equilíbrio da invocação. Então ele decidiu interferir. E foi aí que Makoto recebeu algo que nenhum humano daquele mundo deveria ter. Um poder absurdo. Muito maior do que qualquer herói invocado. Só que ninguém percebeu isso. Nem mesmo a deusa. E aquilo foi apenas o começo. Abandonado no meio de um território cheio de monstros. Makoto deveria ter morrido rapidamente. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Ele começou a evoluir. Rápido. Rápido demais. Criaturas poderosas começaram a reconhecê-lo. Dragões, demônios, espíritos. E aos poucos, ele começou a construir algo impossível. Um reino, um território próprio. Um lugar onde até criaturas consideradas monstros poderiam viver. E é aqui que a história fica perigosa. Porque Makoto estava fazendo algo que a deusa não podia permitir. O mundo de Tsukimichi Moonlit Fantasy funciona com uma regra muito clara. A deusa favorece apenas os humanos considerados bonitos e perfeitos. Outras raças são tratadas como inferiores. Algumas são caçadas. Outras são simplesmente descartadas. Mas Makoto fez o oposto. Ele começou a proteger exatamente essas raças. E isso criou um problema enorme. Porque quanto mais Makoto crescia, mais ele ameaçava a ordem criada pela própria deusa. E foi nesse momento que tudo começou a ficar perigoso. Mas existe algo ainda mais importante. Makoto não apenas ficou forte. Ele ficou impossível de controlar. A deusa tentou mantê-lo longe da sociedade. Tentou isolá-lo. Tentou impedir que ele interferisse no mundo. Mas já era tarde. Makoto já estava criando aliados. E alguns deles eram absurdamente poderosos. Dragões superiores. Generais demoníacos. Criaturas lendárias. E se todos eles seguissem Makoto, a influência da deusa poderia simplesmente desaparecer. Mas tem um detalhe que torna tudo ainda pior. Makoto não odeia a deusa. Na verdade, ele quase não pensa nela. E isso é exatamente o problema. Porque enquanto ela tenta manter controle sobre o mundo, Makoto está criando um mundo diferente. Um lugar onde a autoridade dela simplesmente não existe. E isso coloca a deusa em uma posição extremamente perigosa. Porque se Makoto continuar crescendo, ele pode acabar criando algo que desafia diretamente o sistema daquele mundo. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Aliás, se você gosta de descobrir esses detalhes escondidos nos animes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muita história absurda como essa que quase ninguém percebe. Agora presta atenção no detalhe mais importante de todos, porque ele muda completamente o início dessa história. A deusa acreditava que estava descartando o humano inútil, mas na realidade,
Ela estava criando o maior inimigo possível para o próprio sistema que ela governa, porque Makoto foi abandonado em um lugar onde as regras dela não funcionam. E lá, ele se tornou algo completamente diferente, algo que ela não controla, algo que ela não pode prever, e algo que pode, eventualmente, destruir o equilíbrio que ela criou. Então, quando alguém pergunta por que a deusa odeia Makoto, a resposta real é muito mais simples. Ela não odeia Makoto apenas por causa da aparência. Ela odeia porque, sem perceber, ela criou alguém que pode provar que o mundo dela estava errado o tempo todo. E foi exatamente naquele primeiro momento, quando ela decidiu jogá-lo fora, que tudo começou a mudar. Porque aquele erro pequeno pode ser exatamente o motivo da queda dela no futuro. E quando esse momento finalmente chegar, todo o mundo de Tsukimichi, Moori Fantasy pode desmoronar.